não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! É muito importante entender que uma cultura nacional não se faz apenas, vamos dizer, com belos trabalhos na área de filosofia ou de letras ou de ciências sociais. Não é com isso que se faz. Uma cultura nacional existe quando existe uma espécie de diálogo existencial, isso é, quando você tem um número suficiente de escritores, filósofos, cientistas, artistas bem qualificados, capazes de um intercâmbio existencial, ou seja, de uma espécie de diálogo sobre o significado da existência humana naquele momento e naquele lugar. E, nesse sentido, não existe nenhuma cultura superior no Brasil hoje. Outro dia, um rapaz me escreveu dizendo: você foi muito injusto com a USP, porque lá tem alguns filósofos de verdade, pessoas boas, tem o Rolf Kuntz, que acabou de aposentar, que aliás é amigo meu, tem fulano, e eles fazem um belo trabalho. Eu digo, bom, fazem um belo trabalho universitário. Quer dizer, são de trabalhos especializados dentro de uma área em que eles estão, mas não há diálogo cultural nesse sentido. Tá certo? Eu reconheço que existem as pessoas, eu mesmo, aliás, até na lista dos nomes que ele fornece, eu notei a falta do Rubens Rodrigues Torres, que fez belos trabalhos sobre Schelling. Então, é claro que existem pessoas altamente competentes, devotadas, sérias, mas o simples exercício das suas funções profissionais dentro de uma universidade não cria alta cultura. Falta muito para isso, gente. Muito. Quer dizer, sobretudo, o isolamento, a ignorância mútua, tá certo? Impede que exista esse diálogo. O simples fato, vamos dizer, o desinteresse nacional sobre a figura do Mário Ferreira dos Santos durante 30 ou 40 anos, isto mostra que não existe alta cultura no Brasil. Onde existe alta cultura, uma obra como essa não passa despercebida, tá certo? Porque ela tem uma importância real para as pessoas. Quer dizer, é a vida nacional e é o conjunto da cultura, sendo observado por uma inteligência privilegiada e por um homem de uma sinceridade, de um valor extraordinário. Quer dizer, é claro que isso tem importância para as pessoas, né? Então, quando considerações de tipo meramente corporativo, profissional, burocrático predominam sobre isto, e as pessoas ficam discutindo se o sujeito é filósofo ou não, porque ele tem diploma ou não tem diploma, eu digo, meu Deus do céu, a que ponto nós baixamos? Né? Quer dizer, sobretudo num país onde todos os filósofos notáveis não tinham diploma, o Mário Ferreira não tinha, o Vicente Ferreira da Silva não tinha, o Miguel Reale também não tinha. Ou seja, não tinha diploma de filósofo, ninguém tinha. Então, por que levantar este problema? Por que discutir isso? É evidentemente por um interesse corporativo mesquinho da parte justamente das pessoas mais medíocres e tolas. Quer dizer, quando isso acaba predominando, isso vira um tema. Peraí, dá um mastigar para mim. Não, acho que está aqui atrás. E isso vira um tema de interesse. É porque a coisa baixou a um nível que está quase pré-verbal, você está entendendo? Então, quando você observa a cultura brasileira de outras épocas, você vê que tudo o que se fazia
o que qualquer autor fazia de interessante em qualquer área do conhecimento repercutia imediatamente em todas as outras. De maneira que as pessoas compartilhavam a experiência de ser brasileiro naquele momento e compartilhavam a preocupação sobre o que significaria ser brasileiro no contexto geral da história humana, dos valores universais, etc, etc. Havia esta preocupação constante. Ou seja, havia uma troca de experiências humanas. Nós podemos... Como que acontece, por exemplo, sei lá, num grupo de psicoterapia, onde todo mundo conta a sua experiência, tá certo? Mas os outros estão interessados na experiência dele tanto quanto estão na sua própria. Não é isso? E isso no Brasil inexiste há muitas décadas. Tá certo? Isso se tornou impossível ou quase proibitivo. Então, na melhor das hipóteses, aquilo que se faz é julgado do ponto de vista dos interesses políticos de um determinado grupo. Por exemplo, quando o Ricardo Mussi fez aquela resenha dos meus livros, né, que saiu na Folha de São Paulo, aquilo é evidentemente, quer dizer, é um militante, o representante de um grupo que está examinando um discurso do adversário, né, certo, para ver em que isso pode ser útil para o seu movimento. Isso é o máximo que acontece no Brasil. Agora, você não vê um sinal disso ao longo de toda a cultura brasileira até os anos 60. Ninguém fazia isto. E quem fazia era considerado apenas um militante, um sujeito de segunda ordem, que não fazia parte, vamos dizer, da grande cultura. Então, onde o interesse é interesse, vamos dizer, político-partidário, isso está fora da alta cultura. Isso não faz parte da troca da experiência humana. Tá certo? E hoje, e note bem, o que o Ricardo Mussi escreveu a meu respeito foi a melhor resenha que se fez dos meus livros até hoje. Resenha cá entre nós de muito baixo nível, porque o sujeito chega à conclusão, ele lê 2 livros meus, chega à conclusão que o interesse maior do Olavo de Carvalho é a crítica cultural. Quando eu, já anos antes, eu já tinha, né, numa apostila, explicado que a crítica cultural é o gatilho que dispara uma investigação filosófica. Ele é apenas o começo. Então, evidentemente, a crítica cultural corresponde àqueles escritos meus que são mais populares, que são publicados em jornal, ou que são ou a coisa que eu disse no meu programa de rádio, tá certo? E não a investigações de maior profundidade. Quer dizer, o indivíduo ele lê assim, o cardápio, ele acha que aquilo já é o jantar inteiro, tá entendendo? Então, quer dizer, já é essa propensão quase automática, quase inconsciente, de reduzir os outros, tá certo? À medida, ao tamanho, à estatura intelectual do observador, tá certo? Então, o Ricardo Mussi fez uma resenha direitinho, eu digo, ótimo, resenha direitinho, meu filho, eu fazia aos 18 anos, Então, isto, quando o sujeito estuda, né, e chegou a ser um líder intelectual, ele faz aquilo que eu conseguia fazer aos 18 anos. Então, eu não estou exagerando, não é modo de dizer. Aos 18 anos eu fazia uma resenha tão boa quanto aquela, tá certo? Talvez até melhor. Para chegar nisto hoje, o sujeito precisa ter 20 anos de experiência como professor universitário. Tá, né? Então, a situação cultural no Brasil ela é catastrófica, e isso significa que a situação humana também é catastrófica. Porque se você não pode sequer discutir a sua situação, você não pode tomar consciência da situação, não há palavras, não há um vocabulário suficiente, não há uma linguagem suficiente para você descrever a experiência humana de ser brasileiro. Meu filho, então, é o seguinte, não é que você está numa situação ruim, está tão ruim que você não pode saber o que está se passando. Quer dizer, você está realmente num estado de coma. Se ele está no estado de coma, ele não sabe o que se passa com ele. Tá certo? E quando ele começa a tomar consciência, quer dizer que ele saiu do coma, ele acordou um pouquinho. Tá certo? Então, não há como exagerar isto. E, sendo esta a situação, não estranha que a situação social também seja calamitosa, que nós tenhamos esses 50 mil homicídios por ano, que sejamos o recordista mundial do consumo de crack, que sejamos o recordista mundial de casos de depressão e assim por diante. Eu digo, será que ninguém vai se preocupar com isso? Eu digo, não, ninguém vai se preocupar com isso. Por quê? Porque o Brasil é justamente
nessa situação, ele se torna ainda mais um país de pessoas amedrontadas, que estão cada uma tentando se salvar a si próprio da situação e buscando uma garantia, um empreguinho, uma proteção, uma coisa assim. Todos são assim, sem exceção. Eu não conheço ninguém que não seja assim, a não ser este que vos fala. Eu não sou assim. Eu era assim 30, 40 anos atrás. Percebi que não podia ser e mudei. Então, claro que todo mundo quer participar desse trabalho, acha bonito e se inspira por ele, mas quais são os critérios que orientam a sua vida? Então, se você não entende que uma situação dessa exige atitudes heróicas, exige o sacrifício total da sua pessoa, ou como diziam os Founding Fathers, sacrifício da sua pessoa, da sua liberdade, dos seus bens e da sua honra. Você vai arriscar tudo isto. Eu não conheço ninguém que queira arriscar nada disso. Conheço pessoas até que querem participar do trabalho, mas quando mexe com uma dessas coisas, a pessoa se aterroriza e começa a buscar outras soluções. Então o problema é grande demais para pessoas pequenas demais. Então, por exemplo, se você entende que a situação é esta, e que não se trata de você realizar a sua vocação, de você encontrar a sua profissão, nem mesmo de você desenvolver o seu talento, tá certo? Mas de intervir beneficamente numa situação calamitosa, tá certo? Então você entende que você tem que ser movido nisso aí, não pelo interesse cultural, tá certo? Nem pelo desejo de se realizar, tá certo? Nem pelo encanto que certos temas e elaborações lhe despertam, mas por um ato de caridade, de compaixão. É isto que tem que nos mover. Nós temos que ter pena desses milhões de brasileiros que estão sofrendo à toa sem entender o que está acontecendo. Nós não podemos resolver o problema, nós não temos poder político, nem econômico, nem nada, mas tem uma coisa que nós podemos fazer. Nós podemos restaurar as condições de um diálogo que permita, então, a esse povo ter um pouco mais de clareza quanto ao que está acontecendo para ele. Isso porque sem essa clareza não há esperança nenhuma. Não adianta você vir com planos de restauração nacional, com plano de segurança pública, plano de saúde, tudo isso é besteira. Antes de você fazer os planos, meu filho, você precisa se tornar capaz de fazer o plano, capacitar as pessoas que possam discutir o problema. Isso é a única urgência que existe no Brasil. O resto é tudo besteira, é tudo derivativo, é tudo perda de tempo. Então, eu estou convocando vocês para uma obra de caridade, você está entendendo? E, quando o indivíduo entra nisso, ele tem que entender que ali ele vai ter que sacrificar tudo. Ora, não cabe a mim, evidentemente, dizer o que você vai ter que sacrificar. Não cabe a mim tomar decisões quanto no que você vai trabalhar, do que você vai viver, aonde você vai morar, com quem você vai casar, etc, etc. Se eu tentasse tomar decisões desse tipo, então seria a mesma coisa que dizer que a gravidade da situação me subiu a cabeça, eu fiquei louco, tá certo? E decidi então criar uma seita. Então eu não tomo essas decisões e não gosto de que me coloque esses problemas pessoalmente. Quando o sujeito chega para mim e diz o que eu devo fazer, eu falo, não sei, você resolve. Eu estou dando o critério geral no qual você deve se basear. Quer dizer, não sou eu que deve tomar essas decisões para você, tá certo? Mas você tem que tomá-las tendo em vista uma clara escala de valores. Eu vejo que a confusão moral na cabeça do brasileiro é tanta, que eles não conseguem distinguir as coisas mais elementares. Então, por exemplo, outro dia vieram me falar a respeito da conduta de uma pessoa que, pela conduta, se caracterizava evidentemente como psicopata. Não precisa entrar em detalhes. E depois de terem descrito essa conduta, vieram cobrar de mim que eu desse uma bronca naquela senhora. Eu digo, escuta, você quer que eu dê uma bronca numa psicopata e faça ela se arrepender? Quer dizer, você vem me dizer que a pessoa é um psicopata, portanto não tem sentimentos morais normais. Em seguida você exige de mim que eu dê uma bronca nela e a comova e faça a pessoa se corrigir
Isso é impossível. E note bem que os que vieram me cobrar isso estão entre os alunos mais inteligentes. Ou seja, os mais inteligentes são muito burros moralmente. É fácil você adquirir uma... Não é tão fácil assim. Mas é menos difícil você adquirir uma cultura literária, filosófica relativamente ampla, do que você adquirir alguma lucidez, tá certo? Na vida moral real. Então, sobretudo, eu vejo que as pessoas se corrompem quando, após terem tomado consciência da necessidade de voltar à religião, especialmente católica, ou cristã de modo geral, acabam frequentando grupos ou igrejas e acabam pedindo orientação para os padres. Eu não conheço um padre, com exceção do padre Paulo Ricardo, de um outro padre americano que eu conheço aqui, capacitado a orientar quem quer que seja. Ou seja, você participar desses grupos, você se envolver muito numa paróquia, não sei, é um risco que você está correndo. Então, evidentemente, o padre, quando abre a boca, você imagina que tem por trás dele uma igreja de 2000 anos e a autoridade do próprio Cristo. Você imagina, mas você não sabe distinguir o seguinte: ele só tem essa autoridade no que diz respeito a doutrina tomada na sua mais ampla generalidade e a moral tomada na sua mais ampla generalidade. Ou seja, o que ele pode fazer para você? Pode repetir a doutrina. É isso o máximo que ele pode fazer. Quando chega na situação concreta, eu digo, a autoridade do padre é igual à minha. Ou seja, é nenhuma. Ele não pode te dizer o que fazer. Ele também não sabe. E, em geral, os padres hoje sabem menos que ninguém. Incluindo os padres da ala conservadora. Você vê a confusão que está dando atualmente dentro dessa ala conservadora, porque uma parte quer se reintegrar na igreja pós-conciliar, outra parte não quer. Então tem aquela chuva de anátemas para os dois lados. É um espetáculo evidentemente degradante. Está na cara que essas pessoas não sabem o que fazer. Tá certo? Então, sobretudo, não sabem o que fazer com relação à situação específica de vocês. O que são vocês? São estudantes brasileiros, dentro de uma situação social e cultural muito peculiar, que nenhum desses padres estudou jamais. Eles não têm a menor ideia do que está se passando. Então eu digo, só quem estudou esta coisa fui eu. Então eu estou fazendo o melhor que eu posso para dar uma orientação geral, não individual, tá certo? A mais pertinente e cabível na situação. Quando eu vim aqui para os Estados Unidos, eu vim com a ideia de formar um grupo capaz de fomentar aos poucos a criação de uma nova camada de intelectuais no Brasil, consciente desta situação e imbuída dos valores morais necessários para efetuar mais dia menos dia uma intervenção benéfica no panorama. A intervenção que não é de natureza política, tá certo? Mas que é simplesmente um incentivo, um empurrão, no sentido de despertar nas pessoas o senso da responsabilidade intelectual por essa situação. A responsabilidade intelectual consiste eminentemente num esforço brutal de entender o que está acontecendo e de explicá-lo da maneira mais clara possível. Ou seja, esta é a função dos intelectuais, quer dizer, dizer para a sociedade mais ou menos o que está acontecendo e mais ou menos qual é o leque de escolhas que nós temos pela frente. Tá certo? Hoje em dia não há quem faça isso. Você verá, agora mesmo acabei de receber um e-mail que me diz, vocês lembram do Luiz Felipe de Alencastro, aquele professor de História do Brasil na Universidade de Paris, e colunista da Veja, que assegurava que o Foro de São Paulo não existia. Onde está esse sujeito agora? Está no programa do Paulo Henrique Amorim, ou seja, está trabalhando para o PT. Isso quer dizer, ele não disse aquilo por ignorância.
Ele era um colaborador do esquema. Mandaram esconder, ele escondeu. E é isso que as pessoas fazem no Brasil hoje, com o nome de curso de história, com o nome de atividade intelectual, e assim por diante. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.